Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora nós vamos falar um pouco da parte sociocultural. Vamos conversar um pouco sobre a origem da língua escrita e também sobre a importância da tradução para o desenvolvimento de alguns idiomas, inclusive da língua portuguesa, tá? Então, é na Grécia que vai surgir a literatura ocidental, tá? Originalmente, ela é uma arte oral, ou seja, as pessoas se comunicavam, os textos eram feitos apenas oralmente, tá? E era desenvolvida com técnicas bem especiais e específicas, tendo a memória como seu repositório. É também lá na Grécia que vai surgir a escrita alfabética, que no fim de alguns séculos vai ter causado aí uma profunda mudança na cultura ocidental e em sua cosmovisão, abrindo assim os caminhos para o surgimento e desenvolvimento da filosofia e das suas ciências. Então, no início, a gente tem ali as línguas ágrafas, né, que não são escritas, nós temos apenas a língua falada. Depois de um momento, a gente passa a ter, então, a produção escrita. Mas isso não surge da noite para o dia, isso é desenvolvido. Tá? Isso vai acontecendo paulatinamente, ok? O alfabeto latino não é senão uma simples adaptação do alfabeto grego. Lembrando que o nosso alfabeto aqui da língua portuguesa, ele tem ali a sua essência no alfabeto latino, tá? Porque a língua portuguesa, ela é filha, vamos colocar assim, da língua latina e do latim vulgar, tá? A literatura oral desenvolve-se primeiro em torno dos temas épicos e paulatinamente se transforma com o advento e a expansão da escrita, fazendo com que surjam novos tipos de expressões literárias. Os vários gêneros literários modernos, tá? Estavam praticamente todos bem desenvolvidos ou em sua forma embrionária, né, no início, nas literaturas grega e latina. Então nós tínhamos a épica, a lírica, a poesia didática, a tragédia, a comédia, o romance e a ficção científica já nesse momento. Se refere à literatura ocidental, o seu berço, o que é berço, gente, em espanhol? Cuna, tá? O seu berço, o seu centro, o seu cerne, o seu início é na Grécia, tá? E na Grécia antiga. E a literatura grega, em seus primórdios, existiu sem registros escritos. Tá? Então era, como a gente falou aqui no início, a linguagem falada. Tá? Talvez não se devesse chamar de literatura, mas sim de oralitura, tá? Que é o que alguns professores trazem essa palavra de oralitura, tá? Porque não era uma língua, não era uma linguagem escrita, mas sim oral, tá? A sociedade grega antes da escrita, ali antes do século 8 a.C., é totalmente diferente daquela em que o alfabeto se tornou uma realidade mais ou menos comum lá no século 5 ou 4 a.C. Tá? Em uma sociedade em que não existia o registro escrito, o papel da memória ele era essencial. Então, todo o conhecimento adquirido ele precisava ser repetido, exatamente como se fazem com as fórmulas matemáticas para a gente decorar, tá? Sob pena de esquecimento. Ok? Um elemento importante para essa memorização era o ritmo, gente. Por quê? Para se falar do que estava acontecendo, dos textos épicos, de contar para se relatar o que acontecia, se tinha ali uma métrica, tá? Um sistema de métricas, e essas poesias, esses poemas, esses textos épicos, eles eram falados dentro de um ritmo, para que esse ritmo ajudasse ali a formar as estruturas frasais, tá? Para formar ali o seu texto, tá bom? Então, é esse ritmo ali que é a razão pela qual os poemas eram mais facilmente memorizados e repetidos por serem cantados. A gente pode pensar nisso até hoje. Nós podemos esquecer uma disciplina qualquer, mas a gente não esquece uma música. Mesmo que a gente não escute essa música por anos, a gente vai lembrar por causa da melodia e assim vai vir a letra da canção. Isso facilita muito, tá? O alfabeto é uma palavra composta pelos nomes de duas primeiras letras gregas, alfa e beta. Um sinônimo de alfabeto é a palavra abecedário, composta das primeiras letras A, B, C e D. Do chamado alfabeto latino, que é apenas um desenvolvimento, uma adaptação do alfabeto grego. Tá?
Se compararmos os alfabetos grego e latino, facilmente vamos ver como o alfabeto latino é derivado do alfabeto grego. O fato é que a escrita alfabética é introduzida na Grécia por volta dos anos 700 a.C., tá? No século aí, 8 e 7 a.C., a partir de um silabário utilizado pelos fenícios e provoca, pouco a pouco, uma mudança radical na civilização grega, cujas marcas se fazem presentes ainda hoje em nosso mundo. Lembrando que a Grécia era o centro do conhecimento, era o centro da ciência, era o centro da filosofia, tá? Então, essa mudança vai repercutir em todo o mundo depois disso. Tá? Bom, a escrita não representava apenas uma técnica que auxilia a vida humana. Ela é, então, um elemento novo que traz mudanças substanciais no modo de viver. Porque as pessoas, quando têm agora acesso a um material escrito, elas não vão precisar ir buscar um conhecimento apenas em uma pessoa, no oráculo, em qualquer ser que tinha esse conhecimento. Agora ele fica mais acessível, digamos assim. O que traz também um pouco de preguiça, né? Porque a pessoa não precisa mais memorizar ali o que se era cantado, por exemplo. E isso a gente pode pensar também que acontece conosco. Quando a gente tinha a agenda, né, a agenda de papel apenas e precisávamos anotar os números de telefone, nós conseguíamos lembrar os números de telefone das pessoas. Depois que passou tudo para o celular, a gente não lembra mais. Por quê? Basta apenas colocar o nome da pessoa aqui e ligar. Então, isso também faz com que a gente trabalhe menos a nossa memória. Tá? Então, aqui nós temos uma comparação entre o alfabeto grego e o alfabeto latino. Tá? Eu não vou fazer a leitura disso aqui, eu quero que vocês apenas observem as semelhanças e diferenças, ok? As semelhanças e diferenças, inclusive nos símbolos, tá? Interessante vocês perceberem também que no período clássico da língua, o alfabeto latino ele tinha 23 letras, tá? Porque o Y e o Z não eram propriamente letras latinas, tá? Por isso, não figuravam no antigo alfabeto. E essa era a razão de Cícero mencionar apenas 21 letras. Tá? Contudo, pela influência crescente do helenismo em Roma, essas duas letras estrangeiras passaram a fazer parte do alfabeto latino, sendo usadas unicamente em palavras vindas da língua grega e transcritas em latim. A letra I e a letra V representam, respectivamente, o som do I como vogal e do I consoante, do U como vogal e do U consoante. Olha só, nas edições modernas dos textos latinos é frequente o uso do I minúsculo consoante, sendo representado por J, tá? Quanto ao U vogal em caracteres maiúsculos, ele é representado por U, pelo U maiúsculo, enquanto o U consoante em caracteres minúsculos é representado pela letra V. Tá? O emprego das letras J e V para representar os valores consonantais de I e do U latinos tem origem na Renascença e foi difundido por Pierre Laramé e ganham o nome das letras ramistas. Tá? Então perceba que nós não tínhamos essa diferenciação aqui, era A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não tinha então aqui o J, tá? Eu tinha o I, e aí eu usava o I como consoante, tá? O I minúsculo, para representar ali o som do J, tá? Da mesma forma que eu não tinha a letra U minúscula. Então eu tinha a letra V, que representava o som de U. Aí é meio estranho para nós hoje em dia, mas era assim que funcionava. Em Roma, havia dois sistemas principais de escrita: a escrita capital e a escrita cursiva. A escrita capital era usada nos manuscritos de livros e documentos públicos, como geralmente nas inscrições de caráter oficial. Nesse tipo de escrita só se usavam as letras maiúsculas. Já a escrita cursiva, no qual o nome provém de ser escrever correndo, com menos cuidado, aparecia em documentos particulares recebidos, né, que seriam cartas, contratos, bilhetes, tá? Então se escrevia da forma cursiva. Documentos oficiais se tinha essa escrita capital, documentos particulares e pessoais, letra cursiva, escrita cursiva. Por agora é isso. Nossa
próxima videoaula, nós vamos falar sobre a importância da tradução para a construção dos idiomas românicos. Vejo você, um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!